Talvez você já invista e nem saiba. Tem gente que investe na coragem, na imaginação, no orgulho, na reinvenção, no recomeço. Só transforma o mundo quem investe. E você, tá investindo em quê? XP. Investir transforma. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Esse nosso painel é muito importante porque hoje em dia a questão macroeconômica e política evidentemente estão tomando o cenário, mas nós vemos aqui no Brasil dois pontos importantes que são a sustentabilidade e a inclusão social. Elas precisam ser debatidas de uma forma mais concreta, até porque quando nós vemos todo o debate internacional e como o Brasil ele foi excluído de certas esferas por conta justamente do approach em relação a esse tema. E também quando nós olhamos aqui nesse próprio bairro, pessoas morando nas calçadas, nós vemos que é necessário discutir esse tema para que ele se torne um ponto importante nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Então, vamos dividir aqui entre o lado ambiental com a Cris e o lado de inclusão com o Gilson Felipe. Tenho certeza que vai ser uma conversa bastante elucidativa. Então, ladies first, vamos falar primeiro com a Cris Andriotti e falar um pouco sobre as perspectivas ambientais nesse Brasil a partir do ano que vem. Obrigada, Luiz, obrigada a todos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Cris, também obrigada. Nós falamos bastante coisa e a gente vem conversando, né, sobre os assuntos ambientais, sobre a política aqui, sobre o que o nosso presidente não colocou o Brasil aí em todas as esferas internacionais. Mas, saindo da área dessa história política, nós tivemos, nesses anos todos aqui, eu tenho muito orgulho de dizer isso, um desenvolvimento importante na área ambiental aqui no Brasil. Todos os nossos órgãos ambientais, seja ele CETESB, seja IBAMA, seja ICMBio, eles se profissionalizaram. Nós temos pessoas técnicas hoje atuantes, pessoas responsáveis e sem o conchavo de eu vou te dar uma licença ou vou te autorizar isso e aquilo. Então, neste período, nós tivemos sim um desenvolvimento importante. Nós não conseguimos mostrar tudo isso lá fora, infelizmente, mas o Brasil hoje, em relação ao mundo, nós estamos com ações diferenciadas. Nós somos um país com capacidade efetiva de trazer boas soluções, seja ela e principalmente em economia circular, quando nós atendemos muitas multinacionais. E essas multinacionais estão procurando a gente dizendo, eu vou conseguir cumprir uma meta efetivamente de trocar a minha produção de matéria-prima virgem por reciclável no Brasil. Porque nós temos uma força e um empenho bem importante. Então, eu fico triste quando eu escuto todo mundo dizendo, olha, o Brasil isso ou o Brasil aquilo, porque efetivamente nós estamos num caminho bom. Aí, quando a gente pensa em investidores internacionais, eu trabalho numa companhia de capital aberto, e quando veio esse assunto, uma possibilidade real do Lula assumir, então todo mundo falou, nossa, para vocês vai ser muito bom, porque todos os investidores, eles enxergam o Lula
de uma forma que vai abrir o mercado internacional e vocês vão ter uma visibilidade maior. Ora, pode ser uma verdade. Realmente ele saiu, lançou a COP27, ele já foi, se apresentou, deu a mão para todo mundo, e tem alguns início, não sei, de projetos que sejam bons. Eu só não gostaria que ele mudasse a forma da profissionalização que nós estamos vivendo hoje. Então, se ele agregar e trazer os investidores efetivamente naquela visão que tinha de um Brasil ambiental, de um Brasil que vai ser o cara que vai dominar o mundo com relação à descarbonização, com relação a um país que vai mudar o mundo com relação à economia circular, muito bem-vindo. Com relação ao tema também, eu vou entrar um pouco no assunto dos meus colegas aqui, no social, a gente também tem uma preocupação muito grande dele ir num tema assistencialismo e não de trazer uma forma efetiva dessas pessoas de baixas rendas conseguirem se profissionalizar e se inserir no mercado. O assunto da gente cada vez mais postergar uns R$600 por mês, eu não sei se é a nossa solução. Nós temos hoje projetos importantes com várias ONGs e com muita gente que trabalha aqui com vocês, trazendo realmente o pessoal saindo da área de pobreza extrema para uma profissionalização. Você tem essas cooperativas que a gente trabalha muito com cooperativa, e quando eu vejo essas pessoas cooperadas ganhando R$2.000 por mês, se profissionalizando, entendendo o que é produtividade, o que é uma linha de produção, como que pode inserir isso dentro, esses catados da rua, pode inserir isso dentro das grandes indústrias? Esse é um momento que a gente tem que começar a refletir. Os empresários todos, se o governo não está fazendo, os empresários têm que se movimentar e entender o seguinte: o que mais nós podemos fazer para agregar valor, não só na área ambiental, mas na social também. E eu coloco G para encerrar o assunto aí, que todos esses processos, eles têm rastreabilidade, eles têm governança, eles têm compliance. Então, o Brasil hoje, ele está prontinho para ser um país ESG, um país que traz e inova na área ambiental, na social e na área de governança. O que precisamos efetivamente é que as grandes empresas, os pequenos e médios empresários, eu gostei muito quando falaram assim, olha, de 10 milhões, hoje os empresários estão em 24 milhões. E eu acredito que esse número cada vez vai ficar mais crescente, e se cada um fizer um pedacinho, eu também sou otimista. Eu esqueci o nome do colega que falou aqui, que ele falou assim, estou sofrendo, eu não sei se alguns vão sobreviver, outros não, mas eu sou um otimista. Eu sou uma otimista e eu acredito no Brasil, eu acredito nos empresários daqui, e eu acredito que nós sabemos inovar. Essa é a grande diferença aí do Brasil, principalmente nessa nossa área ambiental. Eu acho que é esse meu depoimento. Obrigado, Cris. Gilson, com você, vamos lá. Bom dia, comunidade. Bom dia. Primeiro, saudar a todos aqui pelo evento, pela oportunidade e pela inovação de trazer o tema favela para a mesa, para que a gente possa discutir as nossas oportunidades e opções. Também saudar a Cristina, o Felipe, o Juliano e o Fábio, a todos aqui pelo evento. O que eu tenho trazido em geral e que eu pergunto é: o que você enxerga quando olha para a favela? Em geral, quando a gente pensa em favela, nós vamos pensar em marginalidade, em violência, em pobreza, em coisas ruins em geral, né? E o que nós temos buscado trazer sobre a favela é um novo olhar. Em vez dessa favela marginal, a gente traz uma favela potente, organizada, economicamente ativa, que não quer viver de doação e não quer viver do básico, mas que precisa de investimentos para poder transformar a sua vida. Eu sou aqui do lado de Paraisópolis, a favela onde eu cresci, minha família está há 70 anos lá, e nós passamos por uma experiência muito interessante lá de transformação. Estamos passando por uma experiência muito grande de transformação e inserção
dessa favela no mundo, na economia, trazendo empresas, aproximando oportunidades, pensando como é que podemos fazer para crescer e para se desenvolver. E a partir dessa experiência, e principalmente dos institutos de pesquisas que começam a falar sobre nós, né, e apresentar as percepções que nós já tínhamos com dado, com ciência, a gente descobriu que, ao invés dessa pobreza, dessa carência, dessa marginalidade, que a gente é muito forte e que a gente é muito potente. De que nas favelas do Brasil, por exemplo, o potencial de consumo é de 180 bilhões de reais. E que nas 10 maiores favelas do Brasil, elas movimentam 7,9 bilhões. Mas parece que as favelas do Brasil sofrem uma espécie de embargo econômico. Querem nos fazer a todo custo fazer parte do problema, quando nós podemos fazer parte da solução. E como é que eu falo de embargo econômico? Quando você olha para a favela, os aplicativos de carro não chegam lá. Os bancões não oferecem crédito para os empreendedores. O e-commerce bloqueia nosso CEP. A gente tem que colocar o CEP da patroa. Todo mundo recebeu em casa durante esse processo do Fica em Casa. Na favela nós não tínhamos essa opção. Mas nós decidimos criar um bloco de líderes empreendedores sociais que, ao invés de ficar procurando culpados, deveríamos buscar as nossas próprias soluções, ajudar as pessoas a empreender e a transformar sua vida. E é assim, a partir de uma pesquisa do Instituto de Ajuda Social, que nasce o G10 Favelas, que é um bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil, das quais movimentam 7,9 bilhões de reais por ano, que, inspirados no G7 e no G20 dos países ricos, decidem ser as favelas ricas, para que, através de trabalhar em bloco, articular sua economia, desenvolver e gerar emprego, porque nós sabemos que a melhor forma de ajudar o Brasil e esses 33 milhões de pessoas que estão passando dificuldade nesse momento, a mulher que sofre violência doméstica na favela, o jovem que quer ganhar o mundo, ir para a universidade, a pessoa que quer transformar a sua vida, dinheiro no bolso. O resto é conversa. Então, dinheiro no bolso transforma a vida das pessoas. E nós descobrimos, nas favelas e no bloco do G10, de que menos com menos dá mais. Então, se eu, Cristina, Luiz e o Fabrício e o Felipe, cada um consumir R$10, juntos consumimos 40. E se a gente compra junto, se a gente compra da economia local, se a gente se desenvolve, e se a gente se ajuda, é possível transformar essa realidade. E é assim que nós temos feito, hoje, em 349 favelas do Brasil, em 16 estados, através de uma ferramenta que desenvolvemos durante a pandemia, chamada Presidentes de Rua. Porque também nós descobrimos que nós podíamos nos organizarmos para poder desenvolver a nossa economia e nos ajudar durante esse processo de Covid. Então, a cada 50 casas, temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias, para que essas famílias possam empreender e se desenvolver, se proteger, e principalmente nos trazer uma condição de responsabilização sobre as nossas histórias e nós mesmos. Porque, em geral, no Brasil, nós estamos sempre procurando heróis. Em geral, nós procuramos esses heróis para botar culpa neles. Por vezes, o herói é o presidente da República. Por vezes, o herói é o CEO da empresa. Por vezes, é pai ou mãe. Mas, na verdade, nós estamos buscando falar que nós somos responsáveis e CEOs de nós mesmos. E que nós temos que despertar essa mudança, o sentimento de responsabilidade sobre nós. Porque senão nós estaremos sempre apontando os culpados. E apontar os culpados nas favelas já não adianta mais. Porque, no fundamental, se quisessem, todos esses governos que passaram, os melhores, cada lado tem o melhor do melhor para chamar de seu, se quisesse, de fato, já tinham acabado com as favelas. Paraisópolis está aqui do lado, a 1.000 metros do Palácio do Governo, e nós fizemos 101 anos. E ontem choveu e alagou lá. E alagou no Brasil inteiro. Nas favelas estão caindo, desmoronando, vocês vão ver. Então, esses heróis que às vezes a gente elege como os melhores, eles nem sempre são essas figuras que podiam, de fato, resolver, que eles podem resolver e ajudar a resolver, mas, efetivamente, parece que existe uma cultura de preservar a pobreza, quando, na verdade, nós queremos transformar a nossa vida e precisamos de investimentos. Então, nós não queremos ser bando de um lado nem de outro, nem de direita nem de esquerda, a gente quer ser bando da gente mesmo, ser agente da nossa própria transformação, ser visto como tal. Né? Porque se vocês nos olham como pobrinhos, violentos, marginais, vamos ficar cada vez mais pobres, violentos e marginais. Mas se vocês nos olharem pelo aquilo que nós temos, e temos muita coisa, nós podemos crescer e nos desenvolver, não para ter moradia básica, bolsa básica, não queremos básico. Quem foi que inventou essa história? Nós queremos o melhor. Né? A moradia digna é a moradia no Morumbi, não é a moradia digna na favela. Né? Então precisamos criar esse novo olhar. E eu digo isso, Aloysio, a partir da minha própria história.
que é importante que a gente conte essas histórias sobre quem está dando certo na favela. Porque lá nas favelas nós tivemos que criar um banco. Nós criamos o G10 Bank Participações, nós inclusive estamos dentro do mentoria do Banco Central, na Lift Lab. Nós acabamos de ganhar dia 30 um edital concorrendo com várias instituições financeiras, o edital do BNDES. Nós criamos o LinkedIn da favela, porque é óbvio que a população da favela não está no LinkedIn, então a gente ajuda as empresas a se conectar. Criamos uma empresa de moda que foi para São Paulo Fashion Week, esteve em Milão ano passado, estivemos no Pacto Global, inclusive com a Ambipar, falando sobre economia circular, e lançamos uma parceria de moda em Milão. Criamos hoje uma empresa de logística que tem crescido pra caramba. O faturamento da empresa de logística ano passado foi 7 milhões, esse ano vai ser 14 milhões de reais, entregando o que as empresas não estão fazendo, entregar direto na porta das pessoas, né? E provavelmente no início do ano nós vamos ser a primeira empresa de favela, de logística, de favela, a entregar por drone. É 500 metros, é uma vergonha o traçado. Mas se a gente não subir o drone lá em Paraisópolis, não sobe na Rocinha, não sobe em Heliópolis, não sobe em Casa Amarela, simplesmente porque na nossa cabeça, quando falar assim, vai subir o drone, o que vem na cabeça? Alguém vai atirar no drone. Então, se você está olhando assim, você está olhando para um lado em que não nos ajuda, que não nos reforça as nossas potências e as nossas oportunidades. Então, nós estamos criando esses desafios para mudar a nossa realidade. E aí, mostrando para o morador da favela, e somos 17 milhões de moradores vivendo nas favelas do Brasil, de que é possível. Quando eu era pequeno, Juliano, eu era filho de uma mulher surda-muda, que teve 14 filhos. E aí nós fomos morar na favela de Paraisópolis. A gente veio para morar em São Paulo, né, para ficar rico, né? Quem a gente sai do Nordeste para ficar rico. Ninguém vem sair para morar em cima do córrego da Ribanceira, mas a gente veio morar numa região chamada Pé Inchado. O Felipe conheceu, foi lá. E aí lá no Pé Inchado, filho de uma mulher surda-muda com 14 filhos, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, vigia com esse menino, baiano, né? Vigia com esse menino, cuidado, toma cuidado com esse menino. Aí minha mãe morre. Os irmãos são todos dados no Brasil inteiro, e aí tinha que vigiar muito mais, porque eu era um menino mais falante assim. Eu já era um menino solto. E esse menino solto na favela, para a própria favela, para a sociedade, ele era um menino predestinado a dar errado. Então eu já era visto como trombadinha, eu já era visto como marginal. Toma cuidado, esse menino vai dar errado, vai virar traficante no Paraisópolis. Só que, numa família rica, Cristiano, esse menino, como eu, ele é o criativo, o empreendedor, o futuro CEO, o presidente da República. Então, assim como nós precisamos criar um novo olhar sobre as nossas crianças, nós precisamos criar um novo olhar sobre as favelas, que movimentam 180 bilhões de reais, que consome roupa, sapato, tudo, mas que não consegue ter acesso a investimentos para crescer e desenvolver. Crédito bloqueado, os produtos não chegam na porta, os aplicativos de carro não vão lá, quer dizer, que Brasil é esse? Eu vi, acho que o Vitória falando agora há pouco sobre os 2 Brasis, né? Eu acho que nós estamos vivendo 2 Brasis, um Brasil de que um lado da rua tudo pode, o outro lado é privado, porque nos colocaram numa posição de que nós somos violentos, de que nós somos marginais, de que nós somos pobrinhos. Nós não somos nada disso. Nós somos violentados pela falta de política pública, pela falta de acesso. Então, por isso o G10 nasce nesse contexto de mostrar esse novo olhar, de mostrar através do exemplo, de apresentar resultados, de criar negócios que dão dinheiro, que transformam a vida das pessoas. Nós estivemos em Nova York, agora em julho, fazendo a Semana das Favelas do Brasil em Nova York, desenvolvendo negócios. Tocamos o sino da Bolsa de Valores de Nova York, para mostrar para os empreendedores que podem instalar e que eles podem sonhar muito longe. E ontem nós estivemos na B3, na Bolsa do Brasil, e também tocamos o sino da Bolsa do Brasil como um ato simbólico para mostrar para os empreendedores de favela que eles podem chegar e realizar esse sonho. Então, o que nós temos buscado é criar um novo olhar. Olha porque é potente, porque é organizado e nos ajuda a crescer, a se desenvolver, porque nós temos um Brasil muito forte que não precisa ser visto como básico, nós somos potentes. Muito bem, Gilson, muito obrigado. Você sabe que você esteve em Nova York com uma amiga minha, a Carla Grebe. Sim, espetacular. Estudei com a Carla. Carla é espetacular, está aqui mandando mensagem, pedindo para entrar ao vivo. Ela fala pouco, né? Muito pouco. Felipe, com você. Vamos lá. Bom, como é bonito ver a história do Gilson, como tantas outras histórias de pessoas que venceram o estigma da pobreza e principalmente algo que
que me incomoda muito, particularmente, que é a questão da cultura da vitimização. Então, desde do momento que eu conheci o Gilson, e faz alguns anos, o que eu vi nele foi esse lugar que ele mentalmente se colocou e se projetou de não ser vítima. Então, muitas vezes, e aí eu vou contar um pouco da minha história, eu venho de uma família rica, não de uma família pobre. E muitas vezes eu tinha dificuldade de acessar esse lugar de ser uma pessoa voltada a fazer trabalhos sociais, porque eu me sentia culpado. E às vezes, e com isso, por muitas e muitas vezes, ao acessar um público mais carente, que foi acostumado a ser chamado de violento, a reação geralmente é de se vitimizar. E eu fui na contramão disso, porque desde o primeiro momento que eu comecei a ir para as ruas de madrugada, escondido da minha família, para acolher pessoas nas ruas da minha casa, eu via que as pessoas que estavam nas ruas não queriam assistencialismo. Mas o que era projetado, alguém falou disso de assistencialismo aqui, falou que ele espera que esse novo governo não continue. Bom, eu falei. Exatamente. Então, no meu caso, a escolha da população que eu escolhi ajudar foi a população que mora nas ruas. O Aloysio falou muito bem. Hoje a gente está vendo pessoas espalhadas pela cidade toda, inclusive aqui mesmo no Itaim. A primeira vez que eu acolhi uma pessoa na minha casa, eu tinha 13 anos. Minha família achou um pouco diferente, vamos falar estranho. E aí, de lá para cá, eu não parei e a gente criou a Arca, que hoje é o instituto que mais acolhe pessoas das ruas do mundo. São 2.000 pessoas por ano. Perto do censo, é pouco hoje, o censo contabilizou 38 mil. Um censo que contabilizou 32 mil em São Paulo, outro 38. Na minha opinião, tem mais de 100 mil. Principalmente por causa da pandemia, a campanha política do Fique em Casa prejudicou demais essas pessoas que estavam na linha, que perderam a condição de pagar o aluguel e foram para as ruas. E é muita gente mesmo. Eu conheço mais de centenas de histórias de pessoas que, inclusive, estavam empregadas por programas sociais e saíram para as ruas. Agora, a questão da população de rua, ela não é uma situação só brasileira. A gente está com um problema global com relação a isso. Os Estados Unidos acabaram de lançar aí um programa para atender essa demanda, porque eles bateram 500 mil pessoas nas ruas. Para quem viaja, se você for para Los Angeles, hoje você vai encontrar 120 mil pessoas. Se você vai para São Francisco, 230 mil pessoas nas ruas. San Diego já está chegando em 100 mil pessoas. Nova York está com quase 60 mil pessoas nas ruas. Então, isso, inclusive, foi algo que foi dito por especialistas há anos que iria acontecer. Porque com a perda de uma série de empregos, com a questão boa da tecnologia, né, que é ótima, a automatização, a robotização, lá atrás a mecanização, uma série de pessoas acabam perdendo a oportunidade de alguns tipos de trabalhos. E isso, em escala, gera um desemprego grande e gera a população em situação de rua. São vários fatores, né? E outro fator enorme que o censo mostra, o grande, né, enorme fator, é a questão familiar. O conflito familiar, ele representa 87% do motivo pelo qual as pessoas vão para as ruas. Então, os lares totalmente destruídos por vários motivos, né? Enfim, necessidade principalmente de trabalho, a mãe, o pai sai, aí o pai se embriaga. São milhares de histórias que a gente conhece, milhões de histórias, na verdade, e isso hoje já é o principal motivo. Então, o primeiro principal motivo para a pessoa estar na rua é conflito familiar, o segundo é falta de trabalho, e o terceiro é a droga, que na verdade é muito mais uma consequência do que a causa. A gente está acostumado a ver a consequência. Então, você está andando na rua e você encontra com uma pessoa ali, né, em situação de rua, geralmente ela está drogada. Aí você fala, puxa, olha, está cheio de drogado na rua. Mas, na verdade, a maioria vai para a droga porque foi para a rua. Então, acaba consumindo. Primeiro começa com o corotezinho, que é o álcool. Depois do álcool vai, geralmente, para o crack, que é a droga mais barata, que custa mais ou menos R$5 a pedra. E aí, nesse processo, acaba assaltando para alimentar e entra nesse ciclo. Então, o que eu vejo é que o olhar que o Gilson está trazendo, que é um olhar de transformar a população
que vive em favelas, em comunidades, que é a maioria que está hoje, consequência, nas ruas, é o que a gente precisa fazer de fato para prevenir que novas famílias, novas pessoas estejam nas ruas. Agora, enquanto isso, a gente também não pode esquecer de quem já está nas ruas. Então, contando um pouco de como a gente faz o nosso trabalho aqui, a gente transforma terrenos baldios da cidade em hortas, acolhe pessoas que estão nas ruas, treina e coloca elas para trabalhar nessas hortas, e 100% da produção vai para restaurantes, supermercados. Hoje o Pão de Açúcar, mais de 20 lojas do Pão de Açúcar compram essas hortaliças, e essa receita volta para empregar mais pessoas nas hortas. Hoje a gente tem 8 hortas na cidade, uma pequenininha, inclusive, aqui do lado, em cima do Tratoria Fazano, que o Aloysio conhece, e mais outras 7. A gente está indo para 50 hortas até o final do ano que vem. A entidade Arca está quase se tornando autossustentável com a venda dos hortaliças. A gente ainda depende de doação e de um fundo de investimento que a gente criou, que a taxa de administração vai, inclusive, para o projeto. Mas o que a gente percebeu é que essas pessoas, por mais que elas resistam num primeiro momento em sair dessa situação, e é verdade, tem muita gente que fala, mas a pessoa quer sair? É sempre a pergunta que eu escuto. Você trabalha com população de rua, mas eles querem sair da rua? É a pergunta que eu mais escuto. E aí, quem não conhece da causa, ou conhece um pouquinho, ou conhece só a parte assistencialista dessa causa, que é a questão de levar roupa e comida para a rua, que eu particularmente, a gente até faz, mas eu sou contra no médio prazo, porque isso alimenta o fato da pessoa estar na rua. Mas quem faz esse tipo de trabalho, e não é pouca gente, são mais de 7 mil voluntários todos os dias na Praça da Sé, por exemplo. O que eles fazem? Levam comida para essas pessoas. Quando você pergunta para essa pessoa voluntária, ela vai te dizer, mas ele não quer sair da rua. O que nós temos comprovado na Arca? Que, na verdade, todos querem sair da rua. A questão é, que tipo de oportunidade vai ser oferecida, né? Então, hoje, além das hortas, a gente tem parceria com 191 empresas. A principal delas é o McDonald's, que já empregou 407 pessoas acolhidas das ruas no nosso programa. Então, existe oportunidade para todos, seja na favela e seja nas calçadas, seja na Cracolândia. Por ano, das 2.000 pessoas que a gente tira da rua, mais ou menos 20% é da Cracolândia. Ou seja, a pessoa acaba deixando o crack quando você substitui por uma oportunidade melhor, porque ninguém quer viver essa vida de drogadição e de passar fome, sede, violência, etc. Então, eu fico muito feliz de que essa discussão está entrando para dentro do hall das discussões empresariais. Fico triste um pouco também com o antigo conhecido greenwashing, mas agora social washing, porque muita gente trocando de fato o que seria um acolhimento mesmo e investimento social por algumas coisas mais simples de ser feitas, que não necessariamente atacam a causa mais profunda. Então, como tudo na vida, o jargão acaba tomando conta e o meio vira fim. Esse é um problema na política, por exemplo. Eu fui secretário 2 vezes e o grande problema de secretarias sociais, etc., é que a própria estrutura vira o fim, né? E aí a população que tem que ser atendida, ela acaba não sendo atendida. E o meu medo com relação ao ESG é isso também. Eu vejo algumas eventos, principalmente, onde se discute muito sobre o ESG e, na verdade, a população mesmo e as propostas de como acolher e resolverem a pobreza de fato acaba ficando um pouco mais distante. Mas é melhor que tenha a discussão de que não tenha, né? Então, assim, antes a gente discutia isso, né, Gilson? Quantas vezes a gente participou de eventos? Era sempre evento social, sempre um evento com tema, e assim, sempre com pessoas ligadas ao terceiro setor e tal. Então, parabéns a Aloysio e Cris pela proposta de trazer isso dentro do ambiente corporativo, e até porque para as empresas poderem participar mais dentro da sua realidade de desenvolvimento de produtos e serviços, inovação, dentro desses temas de forma aprofundada, real e, de fato, mão na massa, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto. O mercado está querendo botar a mão na massa. Na Arca, por exemplo, a gente tem uma série de empresas que levam lá os seus voluntários, por exemplo, para plantarem junto com a população de rua e outras formas também de participação. Então, a boa notícia, para quem acredita que não dá para resolver a questão da população de rua, como muita gente também acredita que não dá para resolver a pobreza das favelas, a boa notícia é que dá sim. A questão é a gente precisa se dedicar, se aprofundar, focar menos no assistencialismo,
não aceitar, e aí vou finalizar minha fala com o começo, não aceitar que essa população caia no vitimismo, porque isso existe, principalmente no terceiro setor. Existe uma cultura que é passada para essas pessoas de que elas são vítimas e que elas dependem de assistencialismo e de doações. Na verdade é o contrário, a gente vê a fala do Gilson aqui que comprova isso. O que as pessoas querem é sair da situação de pobreza quando elas acordam, porque infelizmente nas escolas o que é passado por parte dos professores que tem uma certa doutrinação, sim, porque isso acontece, você é vítima, vá buscar os seus direitos. Infelizmente, esses direitos muitas vezes são assistencialistas e aí isso é passado de geração em geração, existe uma dificuldade de quebra isso. Por exemplo, nas hortas, a pessoa está trabalhando lá 8 horas, vem um advogado e fala assim, você está sendo escravizado pelo patrão. No caso, o patrão é uma entidade social que está tirando a pessoa da rua. Então, isso ainda existe. Quando a gente acorda essa pessoa, por isso que a gente tem um processo importante, educacional de 15 semanas, que todas as pessoas que a gente tira da rua passam por isso, fala, você é protagonista, você é o líder, você é o seu próprio herói. Ah, mas eu escutei que na verdade não. E, infelizmente, não é todo mundo que consegue acordar e dizer, não, eu sou protagonista. Mas a maioria quer e acorda e aproveita as oportunidades. Então, quanto mais exemplos a gente tem, mais pessoas acordam e acreditam. Então, o Gilson é um deles, eu acompanho há bastante tempo. Parabéns pelo seu trabalho, Gilson, você faz a diferença. E eu vejo muita gente que mora em favela se espelhando em você. E isso é muito especial, porque o que a gente não pode deixar acontecer de fato é a questão da cultura do vitimismo tomar conta. Mais fácil bater no farol e pegar uma esmola? É mais fácil também abrir o vidro e dar uma moedinha. Difícil é ir lá na rua, dar emprego, se participar, entender a história, a complexidade da coisa. Então, é para os dois lados, mas eu acho que a gente está num bom caminho. Obrigado, Felipe. Calagrave mandando mensagem, perguntando como é que você foi. Antes de passar a palavra para os nossos debatedores, eu queria que a gente exibisse os vídeos da Ambipar e da XP, por favor. Regenerar. É a nova vida na alma. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Talvez você já tenha visto pensar. Tem gente que investe na coragem, na imaginação, no orgulho, na reinvenção, no recomeço. Só transforma o mundo quem investe. E você, está investindo em quê? XP, investir transforma. Bom, vamos ouvir os nossos debatedores. O Fábio já está até com o microfone na mão, sem posição. Então, é com você. Não, primeiramente, bom dia, obrigado a todos aí. Tá funcionando? Acho que tá funcionando. Bom dia, bom dia. Eu acho que gosto muito do tema aqui tratado, né? Eu acho que a questão favela para mim é importante porque Gilson, tenho o hábito de fazer alguns eventos em Paraisópolis. Eu tenho um carro blindado e o único lugar que eu ando com o vidro baixado é dentro da favela, né? Então, a gente tem aquela prerrogativa, né? Aquela preconceito de que favela, né? Só tem bandido, só tem gente ruim. Eu diria que afirmo que a favela tem muito mais gente do bem do que as pessoas que não são do bem. Eu acho que a gente poderia dividir aqui, quando a gente fala do trabalho de vocês, Felipe e Gilson, né? Quando a gente fala, então, no aspecto social, em dois pontos, no estrutural, né? E no emergencial. Então, quando a gente fala de retirar as pessoas da rua, quando nós falamos do alimento, a gente está falando que o Brasil precisa, sim, desse problema que é o emergencial. Ele precisa, sim, ser pensado, mas precisa ser pensado também no estrutural, ou seja, como a gente faz numa segunda linha de ação, como tira essas pessoas dessa situação. E aí eu acho que é o trabalho onde entra o trabalho do Gilson. E eu
essa questão do vitimismo é uma coisa que, para mim, eu acho que todas as vezes, assim como a gente falou no painel de economia, dos problemas, né, das crises são as oportunidades, eu também vejo o aspecto da exclusão social de uma favela também ser o ponto forte, né? Enquanto houve uma exclusão muito grande de vários setores da economia não olhando para dentro da favela, o que tem que agora é uma oportunidade de transformar essa exclusão em pontos fortes e extrair, e uma maneira de você conseguir aproveitar esse cenário. Você está falando de Paraisópolis, são aproximadamente 100 mil pessoas morando em Paraisópolis. Eu não tenho esse dado, provavelmente o Aloysio possa ter, mas quantos municípios não tem no Brasil com menos de 100 mil pessoas? Ou seja, o que não dá para ser explorado? Agora você exagerou minha capacidade. Se fôssemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores. Entre as 300 maiores. Pronto, temos o dado, entre as 300 maiores. Agora, o ponto que eu acho que a gente tem que ter de atenção para isso, da mesma forma que a gente fala de macroeconomia, né, de capital especulativo, o Brasil oportunidade, aquele capital que vem e depois ele acaba se evadindo do país, eu acho que também tem que ter esse olhar para dentro da favela. Por quê? Porque sim, foram negligenciadas as favelas, mas isso está mudando. Eu te digo porque no meu negócio, na minha área, rodando o mundo, eu já tenho ouvido empresas fora do Brasil querendo perguntar como que faz para acessar as favelas, que gostaria de investir capital, que gostaria de explorar esse mercado. Ou seja, as grandes empresas já estão começando a pensar nisso, eles já entenderam, não é mais um segredo que isso é uma economia. Quando você fala de necessidade de crescimento, então você imagina uma empresa que já tem um determinado market share e precisa crescer, expandir, e de repente descobre que tem 100 mil pessoas não assistidas, né, e que é uma oportunidade de negócio. O grande ponto esse dinheiro, esse capital tem que permanecer na favela. É importante essa capacitação agora dessas pessoas para que esse capital fique, para que ele não se evada realmente, ou seja, com empresas vindo nesse momento agora e explorando, porque essa oportunidade também não vai ser para sempre, né? Pode ser que daqui 5 anos, por exemplo, a questão da digitalização do mundo, né, das redes sociais, isso possibilitou esse acesso. Então, acho que o ponto tem que se trabalhar no aspecto de capacitação de recursos, de pessoas e captação de recursos para que se invista nessas pessoas. Então, o capital que tem que ser destinado para dentro de uma comunidade, para dentro de uma favela, é o capital de capacitação dessas pessoas para que ali saiam CEOs, saiam diretores, saiam pessoas onde você vai garantir realmente aí a economia pujante e tirar essas pessoas de uma situação hoje abaixo da linha da pobreza ou coisa nesse sentido. Então, acho que é o meu ponto. Parabéns para vocês. Obrigado, Fábio. Juliano, por favor. Bom dia, Luísio. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos. Estava com saudade, viu, Luísio? Essa transição da Teleanorte aqui para Brookfield, para Alto Solar, tá me consumindo bastante. Faz, eu acho que uns 8 meses que a gente não se via, né? Obrigado pelo convite. Parabéns pelos relatos aí, né? O da Ambipar aí de ter uma empresa brasileira com essa dimensão internacional e num assunto tão importante, né? Gilson, prazer te conhecer. Já tinha ouvido você falar à distância, mas estou muito admirado. E Felipe, a gente já tinha se encontrado, né? Muito legal ver uma pessoa de tanto sucesso se dedicar a uma causa tão nobre e tão concreta como a sua e o Fábio aqui. É um prazer te rever também. Eu decidi, né, mudar de negócio, né, da construção para... Eu decidi subir no telhado, na verdade, o Aloysio. Eu estava trabalhando para construir, né, as casas e agora eu estou lá em cima do telhado tentando vender gerador de energia solar, né? A briga, né, no meio ambiente ela é muito grande na casa, né? A construção é um dos maiores consumidores, né, de energia e, portanto, um dos maiores emissores de carbono do mundo. E a gente fala muito de carro, mas fala pouco de casa. Então eu já trabalhava nisso quando eu estava lá. E agora eu decidi realmente trabalhar um negócio intrinsecamente ligado à sustentabilidade, à energia renovável, que é a solar. Solar hoje deve bater no final do ano, né, a eólica, então deve se tornar a segunda fonte, né, em termos de capacidade instalada no Brasil, né, com mais de 10% já de toda a matriz energética em pouco tempo, né, e tem crescido bastante. E vocês devem estar ouvindo aí sobre a regulamentação, e a regulamentação do Brasil que foi aprovada é uma regulamentação extremamente positiva.
né? A gente fala que vai ter taxação da energia, mas vai ser extremamente positivo, então estou muito animado, vocês deveriam ficar também. Para quem mora em casa, eu acho que é o momento de colocar um gerador solar. Mas eu queria trazer mais do que a parte ambiental, eu queria trazer a dimensão, talvez, social, né, e de inclusão que a gente não enxerga na energia solar. Né, o meu negócio é montar e distribuir geradores solares. Né? A gente distribui no Brasil inteiro. E quando a gente fala, né, dos geradores da geração distribuída, né, que a gente gera em casa e consome na própria casa e manda um pouco para a rede, a gente normalmente tem aquela ideia, né, dos painéis solares em casas grandes, né, nas casas de classe média, nos condomínios, né, a gente vê muitas imagens, inclusive se você buscar na internet, a maioria vai ser em grandes condomínios. Mas a energia solar não é isso. A energia solar, ela é uma ferramenta de criação de renda disponível. Por que ela é uma ferramenta de criação de renda disponível para quem mais precisa? Porque a gente compra um gerador, hoje é muito fácil o financiamento, então a gente tem uma conta lá, vamos falar de uma família que ganha R$2.000, que pode inclusive estar na favela. Ela ganha R$2.000 e ela gasta R$200 com energia. 10% da renda dela vai para energia, e a gente sabe que cada centavo é contado. 10% é muita coisa, R$200 é muita coisa. Com o gerador solar, o que ela consegue fazer? Ela consegue, se ela tiver um dinheiro, que ela ganha alguma coisa, ela pode aportar, e aí, a partir do mês seguinte, ela vai pagar R$20, R$30 de energia. Ou seja, a gente liberou para ela gastar com alimentação, inclusive, com outras coisas essenciais, R$180. 10% de liberação. Se ela não conseguir pagar agora, ela pode ter um financiamento que vai durar 6, 7 anos. O payback de um sistema desse é 4, 5 anos no Brasil. E ela vai conseguir, depois desses 5, 6 anos, ela vai conseguir durante 20 anos ter uma economia de R$200 por mês. É por isso que está crescendo tanto a energia solar no Brasil. Não é porque a gente tem o maior índice de irradiação, um dos maiores índices de irradiação no mundo. Não é porque aqui é um país quente, não é por nada disso, não é por causa da regulamentação, é porque é uma ferramenta de inclusão social e de distribuição de renda, de certa forma. Sai da distribuidora de energia, vai para o consumidor. Então, durante 20 anos, a gente tem uma economia de R$200. E eu tenho visitado alguns clientes, né, que são os instaladores, em zonas mais desfavorecidas. E eles dizem que hoje o arquétipo da pessoa que investe em energia solar é aquele senhor que está ganhando aposentadoria, ele ganha aposentadoria lá de R$1.500, R$2.000, e ele quer deixar um legado para a família dele, para as pessoas que estão lutando aí, querendo espaço, e ele investe, né, as economias dele num sistema solar, e ele libera esses R$200 para a família dele durante 30 anos. Então essa é a primeira dimensão. E uma outra dimensão, né, como todo o mercado nascente e crescente, a gente tem hoje 26 mil empreendedores que estão fazendo instalação desses sistemas. E é muita gente que estava perdida na vida. Estava fazendo bicos, né, instalando ar-condicionado, fazendo algumas instalações elétricas, e hoje a gente está podendo aumentar cada ano 20% a 30% esse número de empreendedores que estão tendo muito sucesso e estão construindo alguma coisa a mais. Então, essa é a dimensão também da inclusão e do progresso. Então, é basicamente isso que eu queria passar, um pouco de uma perspectiva diferente sobre a energia solar, que tanto fala do aspecto de sustentabilidade ambiental, mas aqui de sustentabilidade social. Juliano, só uma dúvida, quanto custa um equipamento desse? Um equipamento, vamos dizer assim, um equipamento para uma casa, né, que gasta R$200, é por volta de 10 mil, 12 mil reais. Né? Quer dizer, o investimento ainda é alto para quem... É alto, por isso que o financiamento, né, ele cobre 2/3 a 3/4 de todos os geradores do Brasil. Né? Inclusive a gente é uma investida da Brookfield e a gente já criou, na verdade, uma fintech para ser uma competição aos bancos tradicionais, Santander, BV, né, para financiar a taxas mais baixas. E tem tudo para ser parceiro do G10. Com certeza, né? Com certeza. Seria um prazer a gente conversar, Gilson. Cris, eu queria te perguntar uma coisa, que você falou sobre a economia circular, mas eu acho que o pessoal ouve muito falar nisso e não tem uma noção prática do que é. Dá um exemplo
de algum processo que a Ambipar fez? Antes disso, eu queria fazer um comentário aqui. Vocês estão falando tanto de favela, eu chamo comunidade, enfim, não sei nem o termo certo. Paraisópolis hoje é um assunto nosso de profissionalização. Aí eu vou te falar até da economia circular, porque é onde eu insiro eles, e da logística reversa. Vocês são os maiores fornecedores para a gente e para a Heineken de garrafas, Paraisópolis. Então, eu tenho todo um processo, são os maiores consumidores, inclusive aqui desta região, de Heineken é Paraisópolis, e quem mais traz de volta garrafas para a gente é Paraisópolis. Nós fizemos uma aquisição há alguns meses atrás de um grupo aí para montar franquias de cooperativas que chama Viraceira, não sei se você conhece ou não as meninas, e todo este movimento é efetivamente para profissionalizar, para você ter condições que hoje o pessoal não tem, de ter conta corrente, de ter acesso a crédito, e quando você profissionaliza, por isso que eu falei do G da governança, efetivamente, é que essas pessoas tenham acesso. Então, Paraisópolis hoje é um momento que a gente vê com bons olhos de profissionalização e de geração de renda, tá? Mas através do trabalho. Então, era só para te colocar que se você está lá, então você vê muitos movimentos nossos, não de assistencialismo, mas de profissionalização. Economia circular é muito legal quando a gente fala nisso, assim, me brilha os olhos, né? Tudo isso começou com a política de resíduos sólidos aqui no Brasil, estipulado pelos nossos órgãos ambientais, que toda a embalagem que uma indústria coloca na casa do consumidor, 22% dela tem que retornar e entrar na cadeia produtiva. E por que isso? Era a única forma que nós aqui no Brasil tínhamos de falar assim, pare de explorar um pouco todas as nossas riquezas ambientais. Então, o plástico, ele retoma, ele tem vários tipos de plástico, não dá para eu ficar explicando aqui todos os tipos, mas parte de todo o assunto agro, que você vê aquelas lonas no Mato Grosso do Sul, que cobra, a gente faz com recicláveis. Parte de todas as embalagens de produtos de limpeza, e hoje você já tem as grandes empresas, quando invasa de novo, a gente faz com PET. Parte de todos os vidros que você compra, o remedinho que você compra na farmácia, o teu xarope, isso, aquilo, é feito com caco. E assim sucessivamente, eu podia aqui dar N exemplos de o que é economia circular. Hoje, a ração de vários tipos de animais, a Priscila está ali, ela cuida de um negócio, de uma operação específica de economia circular, ela tira o pozinho do Ajinomoto e o plástico. O pozinho vai para fazer ração e o plástico, ele faz algum tipo de embalagem. Toda a varrição do porto, nós fazemos álcool e que já comercializamos, e agora a gente vai estar fazendo um posto de abastecimento para abastecer nossa frota, com reaproveitamento de suco e reaproveitamento de varrição, enfim. Então, a economia circular nada mais é do que tudo que colocou na rua, todo tipo de indústria e de qualquer setor, a gente recupera, por isso que eu preciso muito das cooperativas, por isso que eu preciso muito das comunidades, e eu recupero, porque você tem que... Tudo que a gente fala tem que ser business, ele tem que parar de pé, não adianta eu só falar, vou fazer, então, você consegue virar o ISD em business e fomentar um negócio de movimentar dinheiro também para as comunidades. Eu acho que esse é o negócio que a gente tem que pensar. Que ESG é business, não adianta achar só que ESG é bonitinho, acaba fazendo um papo furado. Agora nós estamos em 22%, daqui a 3 anos vamos estar em 40% de recuperação, e até 2030 em 70% de todas as embalagens ela tem que retornar para a cadeia. Isso é, assim, de uma forma bem simplória, é o que é a economia circular. Obrigado, Cris. Gilson, você falou que Paraisópolis tem 101 anos, é isso, de fundação? Ela é de 1921. Conta para a gente um pouco da história da comunidade, que, sinceramente, ninguém tem a menor noção de como é que isso surgiu. Você pode contar para a gente?
Sim, posso contar. Então, Paraisópolis é famosa por estar no coração do Morumbi, aquele prédio bonito, né, chamado Passos dos Reis, que tem uma piscina por andar, que todo mundo já viu, circulou e aparece nos relatórios de desigualdade, sempre aparece essa foto. E também agora por conta de I Love Paraisópolis, né, tínhamos uma novela que conta um pouco da história de Paraisópolis, mas nós nascemos como um loteamento para milionário que deu errado. Paraisópolis era para ser Alphaville, era uma estrutura que foi pensada por Afonso dos Santos e foi lançado nas capas dos jornais da época como um espaço que era verde, bonito, que tinha 2 rios que viraram os nossos córregos. Quando alaga o estádio do Morumbi, lá em Paraisópolis alagou algumas vezes. Então aquele córrego que passa ali no estádio é o nosso córrego. Então ele foi Quem não pensado sabe, passa um córrego bem embaixo do estádio. Então foi pensado para ser um lugar verde, de fazendas, de sítios, lugares com casas grandes, né, para que as pessoas pudessem ir descansar. E aí foi feito o loteamento. Naquela época não tinha nada no Morumbi, só tinha a Fundação Oscar Americano, já tinha o prédio ali do Palácio do Governo, mas não era o Palácio do Governo, então era uma região meio ali que um dia ia prosperar. Era da família Matarazzo, se não me engano, né? Era para ser uma faculdade, uma coisa assim. Aquele espaço. Então foi feito o loteamento, e quando loteou, as pessoas não sabiam exatamente, porque não tinham divisão de ruas, né? Então as pessoas sabiam mais ou menos onde eram os seus terrenos. E aí começaram a ter as pequenas invasões para plantações de chá, de milho, né? Então tem uma história de que os chás, o viaduto dos chás, plantas, aqueles produtos saíam de Paraisópolis. O nome Paraisópolis é Paraisópolis, então cidade paraíso. Então Paraisópolis foi o primeiro loteamento que foi lançado assim. Quando a gente lança esses condomínios hoje em dia, parece que estão lançando uma vaguinha no céu, né? Parece que então Paraisópolis era para ser essa vaguinha no céu, cidade paraíso. Mas as pessoas não foram ocupando e foi virando ali espaços de fazenda, de plantações. Com a chegada, principalmente na região da construção do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein, aí os nordestinos, principalmente baianos e pernambucanos, começaram a vir trabalhar nessas obras e viu aquele paraíso verde, com 2 rios, lembrava a Bahia, né? E aí foi ocupando, e aí, como toda favela, as pessoas foram chegando e foram trazendo seus primos, seus parentes. Existe uma especulação imobiliária, muitos grileiros ocupando as regiões ali de Paraisópolis. Muita gente comprou aqueles terrenos enganados também, foram enganados por grileiros. Durante muito tempo, a favela cresceu de maneira desordenada, porque o governo ou os proprietários, que Paraisópolis é 100% particular, imaginava que um dia ia tirar essas famílias, então demorou-se para ter rua asfaltada, porque um dia ia tirar, demorou para ter água encanada, porque um dia ia tirar, demorou para ter energia. Então, Paraisópolis foi virando um problemão, e quando virou um problemão, falou, agora tem que fazer alguma coisa, porque senão a violência e a situação de vulnerabilidade aumenta muito mais. Foi quando teve um programa de urbanização, começa na gestão Marta Suplicy, Serra, o grande prefeito para Paraisópolis foi Kassab, a gente asfaltou todas as ruas, construiu 15 escolas, não tinha escolas, veio o CEL, veio a ETEC, veio as coisas. Depois, logo em seguida, na gestão do Fernando Haddad, as obras foram paralisadas, gestão Bruno e Dória continuou parado e está parado. Mas no meio do caminho houve um fenômeno que a gente aproveitou muito disso, que foi quando se conectou com nossos sonhos, que era aquela coisa da nova classe média, que foi o primeiro momento que se falou que na favela tinha dinheiro. E na nova classe média, nós fomos pensar que ferramentas podemos trazer para dentro da favela que pudesse fazer a gente crescer, se desenvolver. Então a gente foi olhar assim, para o entorno, a gente tinha vários padrinhos famosos, vários amigos, vários vizinhos famosos que viraram padrinhos. Ana Maria Braga, Chico Pinheiro, a Fátima e o William moravam ali na Giovanni Gronk, Sônia Bride. Então nós fomos acionar esses artistas das TVs que estavam ali no entorno, também juízes, procuradores, que sempre foram nossos vizinhos, e falamos, queremos virar bairro, queremos transformar a favela no bairro. E aí um dia eu encontrei seu Samuel Klein num evento, a gente era metido, sempre foi metido, gosto aí desses negócios chiques. Aí estava o seu Samuel, eu falei, seu Samuel, por que você não monta uma loja da Casa Bahia em Paraisópolis? Porque as pessoas vão comprar em Santa Amaro ou Pinheiros. Ele falou, me arruma um terreno que eu monto. Em 3 meses nós montamos. É uma das lojas que mais vende no Brasil, está há 14 anos.
Depois fui falar com o seu Trabuco, montamos o Bradesco. Falei com Jesus, montamos o Santander. Depois falei com Caixa, Banco do Brasil, montamos o banco. Falamos com a Fundação Dom Cabral e Sebrae, desenvolvemos o comércio. Hoje são 14 mil pontos comerciais que emprega 21% da população que trabalha. Criamos o nosso próprio banco, tem desenvolvido negócios e empresas, e estamos nesse caminho, percebendo de que tem um protagonismo que pode ser nosso se o governo decidiu não investir ou nos abandonar. Né? A gente tem uma política dentro do G10 e das instituições de não receber recurso público, de não receber emenda, de não nos associar a partidos políticos, de não ficar refém de nenhum tipo de força, né? de que não nos permita falar o que a gente quer falar e no que nós acreditamos. Nós acreditamos nessa criação de um novo olhar. Então, quando a gente fala sobre os trabalhadores das favelas, a gente diz que 99% dos moradores dos jardins são honestos e trabalhadores como os da favela, né? Que nós vamos criar. E de que não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim, numa provocação de dizer, Morumbi, você quer melhorar as situações de violência, que você quer melhorar as condições do entorno, você quer melhorar, precisa olhar para o lado. Que não vai existir um Morumbi bom com Paraisópolis ruim, porque nós estamos no meio do Morumbi, fazemos parte do Morumbi. Quando eu vou lá escrever uma carta para o meu filho na Bahia, aparece fazenda no Morumbi. As pessoas falam, nossa, o pessoal em São Paulo está todo mundo rico. Olha para a cara, vê que não era cara do Morumbi, mas tem que dizer que é. Então a gente vai mudando esse olhar, criando ferramentas e experiências reais para contar as nossas histórias de sucesso. Porque quando eu era um moleque, eu procurava as histórias de sucesso da favela e não tinham. E não é que não tinha, na verdade, elas não eram contadas. Então a gente conta as nossas histórias, conta que nós estamos montando as empresas, que está ficando rico, que as pessoas não são obrigadas a ficar rico e ficar na favela. Vai morar fora, meu filho. Por que a pessoa enriqueceu na favela e tem que ficar na favela? Ela não sonhou com isso. Ela tem que voltar para ajudar mais gente a sair. Então, é abrir a mente com relação a todas essas possibilidades, e são milhares. Então, eu garanto para vocês que aqueles que têm aqui empresa e que não estão investindo na favela estão perdendo oportunidades. Nós fizemos agora há pouco, Juliano, uma feira da construção civil. E nós levamos alguns CEOs de construtora. E eu disse para ele, olha para aquela paredão. E quando a gente olha aquele paredão, a gente vê um paredão vermelho, sem reboco, às vezes até feio. Mas se você olhasse essa casa rebocada, quantos cimentos não venderia? Quantas tintas não gastaria? Quantos não poderia ser investido? Então, olhem para essas milhares, milhões de moradias da favela como uma possibilidade de investimento. Porque se o cara tiver acesso a um consórcio, a um empréstimo para melhorar a casa dele, é tinta, cimento, areia, trabalho. Então é uma grande obra que pode acontecer ali, se alguém olhar isso como uma oportunidade de negócio e de transformação social. Felipe, conta pra gente a sua visão sobre como melhor combater esse vitimismo. Bom, primeiro, assim, a gente tem uma boa perspectiva para essa geração atual, que está muito mais envolvida com causas socioambientais. Esse é o lado bom. Então, você conversa com crianças, meus sobrinhos, já se preocupam com a questão ambiental, de jogar o lixo direito, separação, coleta. É uma coisa que na nossa geração e na geração mais antiga, muito menos, não existia. Era raro, né? Por outro lado, existe um caminho sempre da facilidade. Assim, e isso... Infelizmente, a gente tem visto, eu tenho uma boa experiência de ter morado nos Estados Unidos e a Califórnia é um péssimo exemplo. Por exemplo, agora, e tem a ver, obviamente, sempre com política, não adianta fugir do setor público sempre atrapalhando, né? Pouco ajudando. Agora, eles simplesmente aprovaram uma lei que é permitido assaltar até R$900, né? Então, isso já está sendo discutido em Congresso brasileiro, né? Pelo pessoal do PSOL e do PT. Então, assim, é um absurdo, porque é muito... Mas o L. É isso aí. Então, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, quem liderou essa corrida por essa lei, pasmem, foi o pessoal do social. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas é mais fácil você dar acesso ao roubo de R$900 do que resolver o problema social de fato, porque dá trabalho. Então, volto para a minha conversa. Eu estou muito feliz, porque, de verdade, quando eu tinha lá meus 13, 14, 15 anos, e eu falava isso nos ambientes mais ricos e de família e de empresas, as pessoas literalmente achavam que eu era uma criança doida, porque eu pegava morador de rua e põe na minha casa, né? Agora, eu sentia uma dor que meus coleguinhas, meus pares não sentiam,
que hoje começam a sentir, mas a gente não pode cair na armadilha da facilidade, né, e do caminho rápido para resolver. Não existe solução fácil para problema complexo. Não existe. A complexidade de uma lógica reversa, né? E eu cito muito essa questão da lógica reversa também com a questão da população de rua, porque muita gente olha para quem está na rua como um descarte. São pessoas que supostamente não têm mais utilidade na sociedade. A primeira pessoa que eu tirei da rua quando eu tinha 13 anos foi o seu João. O seu João dormia no posto de gasolina que tinha sido dele. Ele dormia no buraco da troca de óleo do posto de gasolina que tinha sido dele. Os ex-frentistas, ex-funcionários dele, deixavam ele dormir no posto de gasolina que tinha sido dele. Esse cara passou por uma série de problemas familiares, divórcio, depressão, alcoolismo, perdeu os 4 postos de gasolina que ele tinha e foi dormir num dos postos que tinha sido dele. Então, as histórias são múltiplas, mas a gente não pode cair nessa história da facilidade. Então, infelizmente, tem gente que gosta dele. Eu não gosto da proposta dele, o padre Júlio Lancelotti. Talvez não, eu tenho certeza que ninguém conviveu tanto com o padre quanto eu, quando eu fui secretário municipal, e desde essa época eu tinha 13, 14, 15 anos. Essa armadilha de você, e aí óbvio que sem ignorar a questão da fome e tal, mas assim, hoje você tem só na Praça da Sé mais de 7 mil pessoas entregando marmitas. Isso não resolve o problema, isso gera o problema. Hoje em São Paulo, olha só, a gente está falando de mais de 100 mil pessoas que eu acredito na cidade. A média de uma pessoa que está na rua é de pelo menos acesso a pelo menos 5 refeições. Não estou falando de refeição saudável. É acesso à comida. Ela passa fome? Passa. Mas assim, hoje, se a sociedade quiser resolver o problema sem precisar da cesta básica, ela resolve. Então, eu não estou criticando quem faz a doação de cesta básica, ela é emergencial, como foi dito aqui. Mas se a gente investir tempo, estratégia, a gente consegue resolver a pobreza. Tá? Esse negócio da Arca, eu faço sozinho. Eu simplesmente comecei a olhar terreno baldio como horta. Foi uma questão de olhar. Aí peguei o primeiro terreno, o segundo terreno, o terceiro, a gente está em 8 terrenos, 20 lojas do Pão de Açúcar. Dá para fazer em 200 lojas, 300, 500 lojas de supermercados. Só o Pão de Açúcar tem 67 lojas em São Paulo. Se pegar o Mambo, Carrefour, estou falando só de um projeto específico que a gente criou que transforma terrenos baldios da cidade. Sabe quantos espaços baldios na cidade tem em São Paulo hoje? 200 quilômetros, só na cidade de São Paulo. Vazios, improdutivos. Eu tive a oportunidade de ir muitas vezes para Israel. Israel, cada milímetro é utilizado para produzir. Num deserto, num lugar extremamente árido, sem água, com areia. A gente aqui, quantos canteiros, e aí eu tenho essa doença, né? Eu vejo um canteiro, eu vejo uma horta, eu vejo produção, e vejo uma pessoa em situação de rua, eu vejo um potencial, eu vejo matéria-prima e não resíduo. Então, do mesmo jeito que a espécie humana é a única no mundo, na história do planeta, que criou resíduo, lixo, não existe espécie que gira lixo. Na natureza, tudo que cai vira nutriente. 100% das espécies, se tirar a espécie humana do planeta, tudo que cai vira nutriente. A gente criou lixo de coisas e a gente criou lixo de pessoas, descarte de pessoas. Assim, as histórias que a gente tem para contar de pessoas que a gente tirou da rua, as milhares de histórias, são surpreendentíssimas. É inacreditável. Começando da primeira pessoa, que foi o João. Mas tem milhares de histórias. Então, se a gente começar a transmitir esse olhar, não do trabalho fácil, tanto com relação ao meio ambiente, é legal limpar a praia, eu acho super legal a campanha de limpar a praia, mas a lógica reversa é muito mais inteligente. Se eu protejo o resíduo pós-consumo antes dele chegar na praia, é muito mais inteligente do que pegar na praia e retransformar. Não estou tirando o mérito de quem faz isso, mas a gente vê isso. Então, é uma faca de 2 gumes. A população, a geração nova está interessada, mas tem uma tendência a cair na armadilha da facilidade da lei dos R$900 e apoiar jovens nas universidades nos Estados Unidos. Eu visitei UCLA, Aberdeen, todas as universidades, defendendo a lei do roubo dos R$900. Por quê? Não, porque eles passam fome, então eles têm direito de assaltar. Então, não é por aí, né? Ter interesse no socioambiental, sim, mas entender que isso tem um trabalho a ser feito e que ele pode ser lucrativo. E é isso mesmo. O ISD, ele traz renda, traz capital, traz liderança, traz autonomia,
e traz os novos heróis que a gente precisa também conquistar, e também nós que somos heróis também de participar dessa história. Luiz, se eu puder complementar em relação a isso que o Felipe está falando, existe um problema que a gente percebe, né, nas ações sociais que a gente promove, é uma preocupação com excesso, né? Então é o que vai um pouco além. Então você, né, quando dá essas crises, pandemia, Covid, você geralmente gera uma comoção muito grande das pessoas e numa primeira linha de ação todo mundo quer ajudar. Mas uma coisa que eu percebo é que tem muita questão, as pessoas, uma certa questão pessoal, né? E a gente teve casos, por exemplo, de chegar num final de ano e eu ficar sabendo de uma das casas que a gente atendia, de uma das famílias, que a mãe tinha problema com álcool e com droga, não tinha pai, eram 2 meninos, e que uma voluntária deu uma TV 40 polegadas para a mãe. Aí você fala, poxa, né? Primeiro que você cria um distúrbio, né, dentro, porque ali tem outras crianças que vão estar vendo aquela criança ganhar uma TV, mas caso real, tá? Vendeu para comprar droga, e o que aconteceu foi que aquela mãe ficou dias sem voltar para casa. Então, no intuito de você ajudar, você acabou atrapalhando aquilo. Então, tem que ter o cuidado, né? Então, o primeiro ímpeto das pessoas é querer ou dar o dinheiro ou dar um brinquedo. Então, a gente sempre controlou, não existe essa questão de distribuição de brinquedo. Meus filhos não ganham brinquedo sempre, não tem. Né? Você tem que ter um controle. Então, é um cuidado que tem que ter, né, com esse aspecto social. Tem que haver um controle disso para que não haja um excesso, porque é esse excesso que vai gerar exatamente esse comodismo de você não buscar uma melhoria daquela situação. Enfim. Uhum. Posso dar uma contribuição? Sim. Eu vejo assim, todos os dias de manhã lá no Paraisópolis, eu vejo uma fila se formar, que é uma fila da fome. E elas começam às 9 horas da manhã, e a gente começa a distribuir às 11, tem dia que a comida acaba, e a fila continua. E não tem jeito, às vezes sai na porrada mesmo. E a situação é dramática, assim, porque eu olho para aquela fila e vejo um monte de senhorinha e vejo mulheres com crianças reais. Vocês podem ir lá, pavilhão social, sem marcar, número 100. Vocês vão ver isso todos os dias acontecendo lá. Às vezes eu deixo de ir lá, porque as pessoas me conhecem pelo nome. Então, a fila da fome, na favela, no bairro, ele tem nome. Então eu sei que aquela pessoa, quem é parente, alguém que estudou comigo, viveu, é parente da minha mãe, irmã, então tem nome. Mas eu sei que aquela pessoa não gostaria de estar lá. Ela não quer passar por aquele constrangimento de ter que pegar uma marmita, ela não tem opção. Quando eu vejo as pessoas pedindo as cestas básicas lá, eu tenho uma fila de espera, eu tenho uma fila de SOS, que é aqueles que pedem, estou precisando mais que os outros. Mas é um constrangimento para a gente da favela ter que dar comida para alguém que é da favela. Porque as pessoas sabem que está passando fome, que está passando dificuldade. E, em geral, a gente esconde as dificuldades que a gente passa. Então, ninguém quer viver de cesta básica, nem é o sonho de ter cesta básica ou de ganhar coisas. Mas, durante muito tempo, eu acho que nós fomos enganados. Diziam que a gente nasceu predestinado a dar errado. Falavam isso para mim, que eu vou virar bandido porque eu sou da favela, que eu não podia ficar rico, porque o dinheiro é sujo, que você só ganha dinheiro fazendo coisa errada. Então foi pregado para os moradores mais carentes uma cultura de que não dá para poder fazer. Então que você vai viver dependente da situação, dependente da doação, dependente de receber algo de uma coisa. A gente não quer viver dependente, a gente quer viver do nosso trabalho. Mas para a gente poder ter essa televisão de LED, que não seja ganhada, e eu quero ter o direito de ter a televisão a maior que eu tiver para assistir a Copa do Mundo. Mas eu quero poder ter condições de poder trabalhar, de investir, de criar um negócio, e eu poder comprar, e eu poder falar para o meu vizinho, eu comprei. E o outro vizinho falar, caramba, você comprou? Eu também quero comprar. Eu também quero comprar, eu também quero ter. Então, nós queremos ter acesso a tudo que precisamos para crescer, nos envolver, acesso as oportunidades que todo mundo tem no bairro. A gente não quer viver do básico, de a TV pequena, a TV... Não, eu quero a maior TV que tiver, onde é que está. Mas eu quero poder trabalhar, eu quero poder receber investimentos, eu quero poder receber mentoria, eu quero ter acesso a crédito, eu quero poder transformar a minha vida. Porque se eu recebo, emergencialmente é muito importante, mas a longo prazo é constrangedor. Tem que ser conquistado, né? Entendeu? Tem que ser conquistado, mas criar as condições para conquistar. Porque senão... a gente não vai chegar lá nunca. Uma coisa que vai ser interessante você fazer, se você já não estiver fazendo, Gilson, que você é super proativo, é começar a ver
por meio desses negócios do G10, o quanto a fila está diminuindo. Né? Então, isso a gente traz também para o social do setor empresarial, né? Que são as mensurações de impacto. Então, daqui a pouco, nas próximas palestras, você vai poder falar. Ó, a fila da fome da Paraisópolis, depois do G10 e dos investimentos, era de 1.000 pessoas, agora é de 800, 500, 300. Olha, agora só teve uma e zerou. É importante a gente mensurar esse impacto, porque aí sim a gente vai estar sabendo se a gente está fazendo certo ou errado. Né? E quando a gente criou um programa que depois, infelizmente, foi descontinuado na Praça da Sé, para incentivar as pessoas que estavam doando comida para doarem dentro dos albergues, para que as pessoas pudessem sair das ruas, a gente foi massacrado. Só que caiu em 70% o número de pessoas em situação de rua, porque eles foram incentivados a sair da rua. Então, a questão da mensuração de impacto, eu acho que é uma novidade muito importante. É o grande segredo, né? Ô, pessoal, para encerrar, eu queria dizer o seguinte: a solução para tudo isso é o progresso. Não tem outra solução. E eu queria contar para vocês uma experiência pessoal. Eu tinha muitos amigos aqui, quando era garoto. A Juscelino, ali, era um rio. É por isso que a Juscelino é sinuosa, porque era um rio. A Nova Faria Lima não existia, eram casas. Se vocês olharem ali, ó, atrás, quem não está olhando, não levantada, aquele prédio ali, que tem as antenas de Sky, aquilo ali era o padrão daqui, aqui onde a gente está. A Rua Fernandes de Abreu, que é uma das ruas mais caras da Vila Olímpia, uma rua sem saída com prédios de altíssimo padrão, era uma rua que tinha casebres. Eu tinha, aqui onde tem esse prédio, morava a Denise Bitt, ali para lá morava o Frank, um amigo meu. Na Rua Fernandes de Abreu morava uma amiga chamada Yolanda, e tudo classe média muito baixa. Dá uma olhada no que esse bairro se transformou. Olha nesses prédios, nesse prédio aqui. A saída é o progresso, não tem outra saída. Então, toda vez que a gente fica pensando em frear o progresso em função de alguma outra coisa, a gente tem que pensar bem, porque, afinal de contas, é a única forma de acelerar o fim da injustiça social. Não tem outra coisa. Pode fazer o programa assistencialista que for. O progresso é a única forma de você crescer e reduzir as injustiças sociais. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos os panelistas, debatedores. Até ano que vem, né? Acabou esse ano. Esse ano não tem mais evento de Money Report. Então, até 2023, boas festas. É isso aí. O Travelex Bank é o primeiro banco do Brasil focado em câmbio. E ter um especialista em operações com diferentes moedas é mais econômico e vantajoso para seu negócio. Aqui você conta com mais agilidade e segurança em suas operações internacionais, para o fechamento de um câmbio de uma importação ou exportação ou uma operação financeira. Muito mais do que um banco tradicional em que o câmbio é só mais um serviço. Nós somos referência. Acesse travelexbank.com.br. Quer vender, enviar ou entregar produtos cross-border no Brasil, mas não consegue? A Synerlog ajuda você a cruzar as fronteiras. Somos uma plataforma logística que garante 100% do processo porta a porta de forma segura e simplificada, de acordo com a necessidade de cada cliente. Nossa solução integra toda a cadeia logística, garantindo o desembaraço aduaneiro e a entrega do seu produto em prazo definido. Conhecemos bem a complexa e burocrática estrutura de importações brasileira, o que muitas vezes inviabiliza o comércio. Porém, graças à nossa experiência do mercado e nosso time de especialistas, resolvemos seu problema de forma ágil e segura. Com a Synerlog, você pode vencer esse desafio, seja você um operador logístico, seller, marketplace ou e-commerce. Portanto, se você quer atender o mercado brasileiro com uma alta variedade de produtos vindos de qualquer parte do mundo, somos, sem dúvidas, a melhor opção para a sua empresa.